Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Eu sou Davi Nascimento. Hoje nós vamos estudar a nossa sexta lição da revista que vem trabalhando temas de como triunfar sobre batalhas e adversidades da vida. A nossa sexta lição tem como título A Ação do Espírito Santo diante das adversidades. Como o Espírito Santo nos ajuda a vencer diante das adversidades, como o Espírito Santo trabalha ao nosso favor. Desde já, eu quero agradecer você que participa aqui conosco, que tem acompanhado esse canal, e é motivo de muita alegria saber que esse canal tem sido um meio de edificação de vidas, tem ajudado você a preparar as suas aulas. Para quem ainda não conhece o canal, os slides que são utilizados aqui, nós colocamos no primeiro comentário. O primeiro comentário que você vê no canal vai estar o link que vai te direcionar para o Google Drive e lá você vai conseguir localizar o slide dessa aula. Todas as aulas nós disponibilizamos os slides lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte. Todas as semanas nós estamos aqui colocando as aulas de forma antecipada para servir de apoio a você que é professor e para você que tem prazer em estudar a Palavra de Deus. Vamos à nossa lição, a lição de número 6, a ação do Espírito Santo diante das adversidades. O nosso textuário está em João capítulo 15 e o verso 17, que diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A verdade aplicada nos diz que é por meio da ação do Espírito Santo que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. Só é possível vencer porque temos o Espírito Santo ao nosso favor. Os objetivos da lição são apresentar os títulos do Espírito Santo, falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e na vida do crente, discorrer sobre as qualidades do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi prometido a nós por Jesus pouco antes da sua crucificação e sabendo que retornaria para o Pai, ele promete aos discípulos que enviaria o Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que nos ajuda a vencer as batalhas do dia a dia. E nós vamos entender isso de forma um pouco mais profunda nessa aula de hoje. O texto de referência está em João capítulo 14. Boa parte dessas promessas feitas sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, a gente vai encontrar no Evangelho escrito por João. João capítulo 14, o 15, o 16, todos esses capítulos Jesus fala bastante sobre um auxiliador, sobre o Consolador, sobre o Espírito da verdade que estaria com a igreja. E o texto de João, capítulo 14, é um desses momentos que Jesus faz a promessa aos seus discípulos. Diz-nos assim o texto sagrado: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma promessa de presença constante com a igreja e uma presença proporcionada pela ação do Espírito Santo, o Consolador prometido aos seus discípulos, prometido à igreja. Antes de adentrarmos no comentário da lição, eu gostaria de trazer algumas informações sobre o Espírito Santo no decorrer de toda a Bíblia, de toda a palavra de Deus. A gente tem de forma mais clara a atuação do Filho e do Espírito Santo a partir do Novo Testamento.
Até então, o Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus diz que o texto do Antigo Testamento são sombras do que haveria de acontecer e de se cumprir. A partir do momento que se cumpre no Novo Testamento o plano de redenção, elaborado pelo Pai, nós começamos a conhecer melhor o Filho e o Espírito Santo. Mas eu separei algumas coisas aqui, algumas informações, para a gente entender que o Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento. Em momentos específicos que o relato bíblico nos traz, nós vamos encontrar o Espírito de Deus agindo. E o termo que nós temos utilizado para o Espírito é um termo comum, termo pneuma, só que um termo associado à santidade de Deus. Esse termo pneuma, que é utilizado no Novo Testamento, que o Novo Testamento ele é escrito no idioma grego, mas quando se trata de Espírito e o Espírito de Deus, no Antigo Testamento o hebraico é ruah. Algumas transliterações vão dizer ruach. Esse termo ruah em hebraico aparece 377 vezes. Dessas 377 vezes, 264 é utilizado o termo pneuma para traduzir. E esse espírito, ou ruah no hebraico, ou pneuma no grego, quando a gente pega a tradução da Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, a gente vai encontrar o sopro de Deus, o ruah de Deus, o pneuma de Deus na vida do ser humano. Em Gênesis 2 e o verso 7, quando Deus sopra o seu fôlego de vida nas narinas humanas. Ali é a ação do Espírito de Deus trazendo vida ao ser humano. Aqui nós temos uma demonstração do Espírito de Deus, o Espírito que traz vida, que gera vida. Em Êxodo capítulo 17, nós temos um outro momento marcante no pneuma, no ruah de Deus. O que nós temos traduzido como vento, que o termo é ruah, na tradução do grego é pneuma, de um vento que abre o Mar Vermelho para que o povo de Israel passe e encontre libertação definitiva das garras de Faraó. Então, o pneuma de Deus, o Espírito de Deus, o vento que sopra de Deus, traz libertação ao povo de Israel. Esse mesmo termo no original é utilizado para apresentar o Espírito que capacita a José, o Espírito que capacita Bezalel para construir os utensílios do tabernáculo da forma que Deus havia descrito que era para ser construída. Então é o Espírito que capacita esse moço. É o Espírito de Deus que capacita e que usa Gideão na batalha que nos é apresentada no livro dos Juízes. O Espírito de Deus desce sobre Davi quando ele recebe a unção de rei. Então nós encontramos o Espírito de Deus sempre agindo no Antigo Testamento. Nós só não tínhamos tanta clareza sobre ele sendo uma pessoa. A partir do Novo Testamento nós entendemos que é uma das três pessoas da Trindade. O sopro de Deus também é utilizado o mesmo termo hebraico ou o mesmo termo grego para traduzir esse termo, para colocar como o sopro de Deus que traz justiça. O hálito de Deus, algumas traduções vão dizer o hálito de Deus ou o sopro de Deus, trazendo justiça. E é utilizado aqui no capítulo 40 de Isaías, o verso 7, e diversos outros profetas relatam o sopro de Deus como um instrumento de justiça. Então o Espírito de Deus produz vida. Nós encontramos no Antigo Testamento o Espírito de Deus trazendo vida, o Espírito de Deus como um instrumento de redenção, o Espírito de Deus que capacita o ser humano para fazer coisas extraordinárias e o Espírito de Deus sendo um instrumento de justiça. O Espírito Santo, ele marca o ministério de Jesus e marca o ministério da igreja. O início do ministério de Jesus, ao Jesus ser batizado, os evangelistas relatam que o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba e pousa sobre a cabeça de Jesus, marcando o início do ministério de Jesus. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se derrama sobre a igreja e a partir de então, a igreja começa a mudar o mundo daquela época. A igreja começa
a experimentar coisas que seriam talvez nunca imaginado pela mente humana, por causa da ação do Espírito Santo ao descer sobre a igreja no dia de Pentecostes. O pneuma de Deus, ou seja, o Espírito de Deus, é soprado nas narinas humanas. Após a obra da redenção, o ser humano passa a ser habitação do Espírito de Deus. Quando Deus cria o homem, ele sopra o seu Espírito nas narinas humanas. Ele dá o dom da vida, a sua assinatura no ser humano. Só que esse ser humano se distancia de Deus. Mas, a partir da obra redentora de Cristo, ao ser alcançado pelo sacrifício de Cristo, o ser humano se torna habitação do Espírito de Deus. Então, a ação do Espírito de Deus, ela passa a ser um processo natural, assim como o hábito de respirar. A ação do Espírito de Deus precisa ser tão natural na vida do cristão que foi alcançado por Cristo, pela obra redentora de Cristo, assim como é natural a ação de respirar. O homem regenerado, redimido, passa a ser a habitação desse Espírito. É também a partir dos relatos do Novo Testamento que nós vamos ver o João Batista dando testemunho de Jesus, do Messias, o ungido de Deus. Messias é o ungido de Deus, ou o Cristo, são dois termos, um no grego e outro no hebraico, todos dois para dizer do ungido de Deus, o prometido de Deus. Então, o João Batista dá testemunho que o ungido de Deus, o Messias, batizaria com o Espírito Santo. Alguns evangelistas vão dizer com o Espírito Santo e com fogo. A partir do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, nós somos batizados, nós somos imersos na vida do Espírito Santo, na vida pelo Espírito Santo. E a partir do momento que somos mergulhados, que somos batizados, imersos no Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo nos auxiliando nas adversidades da vida. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos ao comentário da lição. O nosso primeiro tópico apresenta o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando a gente fala em terceira pessoa, a terceira pessoa por ordem de revelação, viu? É a ordem que foi revelada. Não é por grau de importância. Não existe essa hierarquia por grau de importância. Na verdade, se trata apenas da forma que nos foi revelada. Primeiro nós conhecemos o Pai, e depois foi nos revelado o Filho, e na sequência tivemos a revelação do Espírito Santo. Jesus até chega a colocar que o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. E muitas pessoas acham que porque um enviou o outro, tem-se a ideia de que há uma hierarquia entre eles. Mas, na verdade, é só por uma questão de ordem de revelação. Nesse plano de salvação que já estava se desenhado. Ele é Deus, procede do Pai e é enviado pelo Filho para nos ajudar diante das adversidades. O papel do Espírito Santo que ele desenvolve no plano de salvação é convencer o homem do pecado e nos ajudar. Ele é o nosso auxiliador e nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição. O subtópico 1.1 nos diz que o Espírito Santo nos auxilia na adversidade. O termo consolador, que aparece ali em João, no capítulo 14, verso 16, que Jesus fala que enviaria outro Consolador, né? A gente está aqui o Consolador, mas o texto bíblico diz outro Consolador. Ou seja, Jesus já estava consolando, Jesus já fazia esse papel de auxiliar os discípulos, de consolar os discípulos, de ajudá-los nas suas dificuldades. Mas Jesus vai retornar para o Pai e envia o Espírito Santo, o outro Consolador. O termo Consolador no grego é Paráclitos, que significa alguém que é chamado para estar ao lado, com capacidade de prestar ajuda. No grego antigo, Paráclito era uma pessoa que aconselhava, um líder que tinha o propósito de sustentar, treinar um grupo de pessoas para um determinado propósito, auxiliar em meio a determinada circunstância
em que não se podia vencer sozinho. Então, Jesus, sabendo da dificuldade que iríamos enfrentar, que a sua igreja iria enfrentar, que seria impossível vencer essas dificuldades sozinho, sabendo do propósito que tínhamos para desenvolver e dessa dificuldade, Jesus fala: não se preocupe, eu estou enviando o Paráclito, um auxiliador, o outro consolador, alguém que vos ajudará, que vos treinará, que vos preparará para realizar o projeto que foi desenhado para que vocês, a minha igreja, desenvolvessem. Então, ele nos auxilia nas nossas adversidades. Esse é um dos papéis do Consolador, do Paráclito. O Espírito Santo advoga nas nossas causas. O Paráclitos também é um termo utilizado para quando alguém precisava se referir a um advogado. O termo Paráclito, quando alguém ia escrever um texto falando de um treinador, de um ajudador, de alguém que traria instruções, que ajudaria você a vencer em alguma coisa, o termo utilizado era Paráclito. Quando alguém ia utilizar o termo para descrever em um texto que viria um advogado para ajudar essa pessoa a vencer uma causa judicial, o termo também era Paráclito. Um Paráclito era um amigo do réu, chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir a absolvição diante do juiz. Era um advogado de defesa. Sabendo que o Espírito Santo é apresentado como um Paráclito, além dele ser um ajudador que está ao nosso lado, para nos auxiliar a vencer as adversidades, as dificuldades da vida, ele também é um intercessor por natureza, um mediador, um intérprete, que é o que Romanos nos apresenta, alguém que está diante de Deus, intercedendo por nós, sendo um mediador, levando até Deus coisas que nós não conseguimos expressar por causa da nossa limitação, mas ele, conhecendo nós por completo, ele faz esse papel de ser um mediador, de ser quem nos representa diante de Deus, uma espécie de advogado. O Espírito Santo advoga as nossas causas. Subtópico 1.3 diz que somos consolados e confortados pelo Espírito Santo. A palavra Paráclitos também aparece no sentido de consolador. Na Septuaginta, que é a tradução grega da Bíblia hebraica, o termo é usado no Salmo 71, verso 21, em Isaías capítulo 40, o verso 1 e 2, e é usado no sentido de expressar aquele que vai consolar, que vai confortar o outro diante das dificuldades. O próprio profeta Jeremias, que no exercício de seu ministério vivenciou momentos de tristeza e sofrimento, foi capacitado por Deus para trazer uma difícil mensagem de arrependimento e de juízo ao povo de Israel. E só foi possível para o profeta trazer essa mensagem, mesmo diante do sofrimento, por causa da ação do Espírito de Deus, que traz consolo e que traz conforto. Consolo e conforto só precisa quem está passando por algo muito difícil. E o salmista reconhece, no Salmo 71, que diante das dificuldades, diante das situações difíceis, quem pode consolar e confortar é apenas o Espírito de Deus. E o Paráclito que Jesus promete, o Espírito de Deus, ele nos auxilia, ele tem a função de consolar, de confortar. Se há uma adversidade, se há uma dificuldade, algo para romper, é o Espírito Santo que nos auxilia. Se há uma causa complicada para batalhar, se há uma causa que você precisa de um advogado, de alguém para te defender, para te representar, é o Espírito Santo que tem a missão de nos representar, de te representar diante de causas impossíveis. Se há algo que você precisa de conforto, de consolo, algo que te tem machucado, que tem tirado a sua paz, que tem feito com que você sofra, quem te traz conforto é o Espírito Santo. O Espírito Santo
nos auxilia, nos ajuda, nos representa e nos conforta. Somos representados pelo Espírito Santo e somos consolados pelo Espírito Santo diante das adversidades, diante das dificuldades diversas que enfrentamos no mundo, porque o mundo é um lugar de aflições. Assim disse Jesus, que no mundo teríamos aflições. O tópico 2 da nossa lição vai dizer da orientação do Espírito Santo. Nós vamos entender como o Espírito Santo agiu na vida de Jesus, como o Espírito Santo age na vida da igreja, desde a igreja primitiva, no seu início, e como o Espírito Santo age na vida do cristão. Logo de início, no subtópico 2.1, nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Já começa no seu nascimento. O nascimento de Jesus, ele é uma ação do Espírito Santo. A Maria, a adolescente Maria, ela é engravida por uma ação do Espírito Santo. Sem ter relação com um homem, ela fica grávida e fruto de uma ação do Espírito de Deus. Então, a ação do Espírito de Deus já começa na concepção de Jesus, a partir do momento que começa a ser gerado no ventre da adolescente Maria. Na sua infância, quando Jesus vai ao templo, é perceptível a ação do Espírito Santo agindo na vida de Jesus na sua adolescência. Em Lucas capítulo 2, além de mostrar Jesus no templo, vai falar que Jesus era ensinado pelo Espírito Santo, o menino Jesus era ensinado pelo Espírito Santo conforme crescia. É o que está em Lucas capítulo 2, verso 52. Após o seu batismo ministerial, nós vamos ver a ação do Espírito Santo novamente, quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em formato de uma pomba. E ao ser batizado, logo em seguida, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Novamente Jesus sendo direcionado pelo Espírito Santo. E detalhe, para ser tentado pelo diabo. É um texto muito conhecido. E muitas vezes a gente se assusta com as tentações, com as provações que nos vêm. Mas Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? A partir do momento que Jesus vence o diabo ali, no início do seu ministério, aquilo gera autoridade em Jesus. Então toda batalha que a gente enfrenta, toda provação que a gente enfrenta, mesmo que seja o diabo tentando, o diabo sendo um promovedor dessa tentação, dessa provação, ela tem um objetivo de nos preparar e de nos promover, de nos elevar a um próximo nível. Lucas, no capítulo 2, diz que em todo o seu ministério a ação do Espírito de Deus era constante no ministério de Jesus. E após ressuscitar, Jesus deixa o Espírito Santo para os seus discípulos, fazendo companhia para os seus discípulos. O mesmo Espírito que agiu durante todo o ministério de Jesus, agora é deixado, fica com os discípulos para ajudá-los durante o seu trabalho aqui terreno. Fica com a igreja para ser suporte para a igreja, para ajudar a igreja a romper os desafios que lhes são propostos dia após dia. Nós temos a convicção que o Espírito Santo está conosco e não estamos sozinhos. Por isso a igreja não precisa temer. Por isso o cristão não precisa temer. Porque sabemos que o Espírito Santo de Deus nos foi prometido e que ele está conosco. Ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador. O subtópico 2.2 fala da ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por adoção, por intermédio de Cristo. Mas a partir do momento que somos adotados como filhos, nós recebemos a ação auxiliadora do Espírito Santo. Passamos a ser auxiliados pelo Espírito Santo. É o que está em Gálatas capítulo 4, verso 5. E é o Espírito Santo que gera vida na igreja. Assim como o Espírito de Deus gerou vida naquele boneco de barro, é o Espírito Santo que vivifica a igreja aqui no Novo Testamento. É o que está em Romanos capítulo 8, o verso 11. Somos vivificados. A igreja só é viva. A igreja só sobrevive ainda, só triunfa, porque é o Espírito Santo que faz com que a igreja se torne viva,
com que a igreja tenha a dinâmica de quem vive e não de quem está morto. O Espírito Santo é sinal de que a igreja pertence ao Senhor. Efésios capítulo 1 e o verso 13 diz que nós fomos selados. Nós temos um selo, uma garantia de pertencimento ao Senhor. E essa garantia, o selo da garantia, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia antecipada da salvação. Esse selo é uma garantia antecipada da salvação. É o penhor. Portanto, a Igreja de Cristo age de acordo com a orientação e a vontade do Espírito Santo. Então, a Igreja precisa estar sempre atenta à voz do Espírito Santo. A Igreja precisa ser sempre sensível à voz do Espírito Santo, ao auxiliador. Pense alguém que tem um atleta que tem um treinador, que tem alguém que orienta, ou alguém que vai fazer uma prova. Você vai fazer uma prova de um concurso público e você tem um orientador que vai te auxiliar. Fala, olha, você tem que preparar tantas horas por dia, você tem que ler tal conteúdo é cobrado na prova, você é um atleta, você tem que treinar mais esse movimento, esse tipo de ação você precisa praticar mais vezes. E aí, essa pessoa, ou um atleta, ou alguém que está preparando para um concurso, ela tem a opção de ouvir o seu orientador ou não. Só que quando você deixa de ouvir o seu orientador, que sabe no que você precisa fazer mais, o que você precisa se dedicar mais, quando você ouve, a chance de você alcançar o seu objetivo, de conquistar uma medalha, de conseguir uma aprovação em uma determinada prova, é muito maior. Agora pense o Espírito de Deus, que sabe de todas as coisas, que tem a onisciência de Deus, que conhece tudo, ele dizendo à igreja o que a igreja precisa fazer. A partir do momento que a igreja faz tudo que o Espírito Santo direciona, o objetivo desejado é alcançado. A aprovação desejada é alcançada. Porque a igreja está agindo de acordo com o orientador, com o auxiliador, com alguém que foi dado à igreja, que foi nos dado como o auxiliador por natureza. Alguém que sabe tudo o que necessitamos e sabe a exata proporção que necessitamos. Então, se a igreja quer ser vitoriosa, se o cristão quer ser vitorioso, ele precisa andar de acordo com a orientação do Espírito Santo, o nosso treinador, o nosso ajudador, o nosso preparador. O subtópico 2.3 fala da ação do Espírito Santo na vida do cristão. É o Espírito Santo que capacita o crente a interpretar a palavra para compreender e viver uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, é o que Jesus diz no capítulo 16 do Evangelho escrito por João. Ele nos faz lembrar. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Só podemos ser lembrados de coisas que um dia ou vivenciamos ou aprendemos. Na vida direta do cristão, o Espírito Santo tem essa função de nos fazer lembrar de tudo que foi aprendido. O manual de regra de fé do cristão, o manual de como o cristão deve proceder, o que ele precisa fazer, nós sabemos que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo nos ajuda a entender essa palavra. O Espírito Santo nos auxilia a compreender a palavra de Deus, que é o nosso manual, que é o nosso manual de vida, que é a verdade de Deus. Então, o Espírito da verdade nos auxilia a compreender a palavra da verdade. E Jesus diz que a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a igreja, sobre os cristãos, sobre os filhos de Deus, é o Espírito Santo que nos faz lembrar quando necessitamos de falar do amor de Deus, da verdade de Deus para alguém. É o Espírito Santo que nos faz lembrar quando estivéssemos diante de pessoas que precisam conhecer a palavra de salvação. Então, diante da nossa tarefa, do que nos foi confiado, a missão de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus, essa é a missão da igreja, essa é a missão do cristão. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas. Só pode lembrar
quem conheceu de fato, quem viveu algo. Se você não viveu algo, você não tem como lembrar. Se você não leu, não estudou nada, você não tem como lembrar. Então, o cristão, ele precisa conhecer a palavra da verdade. E é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo que faz com que nós entendamos a palavra de Deus. Quantas pessoas eruditas que falam assim, eu já li a Bíblia um bocado de vezes, eu não consigo entender. E tem tantas pessoas simples, gente que com pouco estudo, pega a Bíblia, lê e consegue entender. Aos olhos naturais é muito estranho. Eu conheço gente que com formação superior, às vezes com pós-graduação, fala assim, eu leio, mas tem uns negócios que eu não entendo. Porque não tem o Espírito da verdade para ajudá-los. A partir do momento que o ser humano tem o auxílio do Espírito Santo, até alguém semi-analfabeto consegue ler o texto sagrado, consegue ler a palavra da verdade e aprender sobre a verdade. E aprender a partir dessa palavra. Essa é a ação do Espírito na vida do cristão. Até porque precisamos ser direcionados por essa palavra. Precisamos ser direcionados pela palavra da verdade. No tópico 3, o comentarista apresenta a ação do Espírito Santo. A ação de gerar vida, a ação de trazer a verdade e a ação de produzir santidade, de nos auxiliar no processo de santificação. O tópico 3.1 fala do Espírito da vida. Aquele que morreu e ressuscitou com Cristo recebe uma nova vida do Espírito, a vida do Espírito Santo. No batismo, por esse Espírito, fomos todos acolhidos num único corpo, o corpo de Cristo, o que é denominado a Igreja. A Igreja é, portanto, um organismo vivo, porque tem dentro de si o Espírito da vida. Ela, a Igreja, é corpo de Cristo e templo de Deus, no qual habita o Espírito. É o que Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 16. Quem produz vida na Igreja é o Espírito de Deus. Quem faz com que a Igreja seja um organismo vivo, que tem uma dinâmica de um corpo vivificado, é o Espírito. Somos recebidos por Deus e a partir do Espírito recebemos uma nova vida. Uma vida para viver de acordo com o Espírito de Deus. O termo utilizado para a vida, para essa vida recebida pelo Espírito Santo, é zoe e não bios. Quando os escritores do texto bíblico querem falar sobre vida natural, o termo é bios, que nós utilizamos inclusive para falar de biologia hoje. O termo biologia tem sua origem nesse termo grego bios. Mas o termo para falar de vida no espírito é zoe, que se expressa como uma vida com significado existencial. Estou falando de sentido da vida. Uma vida que faz sentido, não é simplesmente ter vida a ponto de dizer, não, eu estou respirando, estou vivendo, eu estou aqui movimentando um corpo em movimento, mas esse termo, essa vida recebida através do Espírito Santo, é uma vida que traz sentido à existência, que traz sentido ao ser humano. Viver sem a direção do Espírito Santo é viver uma vida sem sentido. É viver uma vida num mundo onde a gente não consegue entender o sofrimento, onde a gente não consegue entender as tribulações, as dificuldades que enfrentamos nessa vida, mas é saber que recebemos de Deus a vida dele. E a partir dessa vida, da vida gerada pelo Espírito Santo, temos a garantia, temos a convicção que essa vida ela se estende para a eternidade, para uma vida eterna com Deus. Isso traz sentido à existência. Isso é zoe. É um significado existencial. É uma vida repleta de plenitude. Para vida eterna é utilizado o mesmo termo, zoe, porque só tem sentido a vida quando nós entendemos que fomos feitos para viver a eternidade com Deus. Existem tantos filósofos tentando explicar o sentido da existência, o sentido existencial, mas a vida humana só tem sentido quando o ser humano entende que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver a eternidade com Deus. E, de acordo com o texto bíblico,
essa vida plena só é possível quando o ser humano recebe o Espírito de Deus. O Espírito que gera vida de verdade, vida plena. Subtópico 3.2 fala do Espírito da verdade. Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E o Espírito da verdade é aquele que revela Cristo. É o Espírito Santo que faz com que o ser humano olhe para Jesus, para aquele moço de Nazaré e entenda que esse é o Filho de Deus, que sua vida só será plena a partir do momento que ele recebe esse Filho de Deus. Assim como o Filho revela o Pai, o Espírito revela o Filho. Até então as pessoas viam Deus como um ser distante e Jesus nos mostra um Deus próximo, um Deus que criou o ser humano para se relacionar com ele. Na viração do dia, todos os dias, Deus ia até o jardim falar com o casal, conversar com o casal. Mas o ser humano se distancia de Deus. A partir da queda, o ser humano se distancia de Deus. E Jesus vem e revela esse Pai. O Pai que quer se relacionar, assim como um pai humano se relaciona com o filho. Tem intimidade com o filho. Ao retornar para o Pai, o Espírito Santo fica com a missão de revelar o Filho. De fazer com que o coração do ser humano possa ser tocado, possa ser convencido e direcionado para o Filho. É Ele, o Espírito, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma vida pautada pelo Espírito é pautada na verdade que aponta para Cristo. Quem vive no Espírito, quem vive direcionado pelo Espírito, tem a sua vida em conexão com a vida de Cristo, em conexão com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos da verdade, que é o próprio Cristo. Não há possibilidade de você dizer que vive no Espírito, que recebeu o Espírito e vive uma vida totalmente ao contrário do que Jesus ensinou. A pessoa que não consegue amar como Jesus amou, que não consegue esvaziar de si mesmo, do seu eu, do seu egoísmo, do seu egocentrismo, a pessoa que não consegue perdoar o seu irmão, assim como Cristo nos perdoou, não há possibilidade dessa pessoa estar sendo guiada pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus faz com que nós nos aproximemos de uma vida parecida com a vida que Cristo viveu e deixou como exemplo para nós. Então, uma vida pautada pelo Espírito é uma vida que aponta para Cristo. O nosso último subtópico, que é o subtópico 3.3, fala do Espírito Santo. O Espírito de Deus é um Espírito Santo. A palavra santo apresenta o caráter e a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza santa. Esse é o caráter e sua natureza. Com isso, o Espírito age no ser humano no que tange a santificação. Essa santificação é tanto progressiva como posicional. O Espírito Santo tem o mesmo caráter e a mesma natureza de Deus. As três pessoas da Trindade são pessoas distintas, mas da mesma essência. Há uma conexão entre eles. Então, os três são santos. Os três têm o caráter santo. Os três têm a natureza santa. A gente tem aquele momento em que Deus fala para Moisés: sede santo porque eu sou santo. Deus estava separando aquele povo. Aquele povo não se tornaram santo como Deus é, porque foi falado isso. Na verdade, o que Deus estava dizendo: sede separados. Eu estou separando. Ali Deus estava separando a nação de Israel para demonstrar a sua grandeza como o único Deus verdadeiro e para, a partir de Israel, concretizar o plano de salvação que se concretiza com a vinda de Cristo. E muitas pessoas acreditam que a partir do momento que alguém aceita Cristo, elas têm que se tornar santo. Meu irmão, a ação do Espírito Santo é uma ação de santificação. Quando a gente anda direcionado pelo Espírito, nós somos cobrados pelo Espírito constantemente. E essa cobrança e essa mudança de atitude, essa transformação da mente, ela faz com que nós caminhamos em um processo de santificação. É um processo que a gente se posiciona, como o comentarista diz, é posicional. Eu me posiciono e falo: minha vida a partir de agora vai ser guiada pelo Espírito. Eu vou viver uma nova vida
enterrando o velho homem, a velha atitude, e vou deixar minha vida ser guiada pelo Espírito Santo. E esse processo é um processo de santificação. Santificação é entender que a gente precisa ser parecido com Deus e buscar isso a cada dia. É o Espírito Santo que vai fazendo com que eu entenda que algumas coisas precisam ser deixadas de lado, que algumas coisas precisam ser mudadas. E essa mudança vai acontecendo, essa transformação vai acontecendo. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele, ao fazer várias recomendações aos irmãos, à igreja, de como ela deveria agir, ele fala: olha, irmão, eu não digo essas coisas para vocês como alguém que já tenha alcançado a estatura de um varão perfeito, de alguém ideal. Mas deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Isso é santificação. É você entender que apesar de não ter alcançado o plano de Deus, o projeto de Deus, e esse projeto só será alcançado quando recebermos um corpo glorificado. Mas o cristão que tem a sua vida direcionada pelo Espírito Santo, assim como o apóstolo Paulo, ele sabe que é preciso deixar as coisas que para trás vão ficando e olhar para frente. É preciso ser moldado pelo Espírito Santo. É preciso viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. E isso a cada dia é um desafio. A cada dia a gente vai se esvaziando do homem natural e vamos sendo guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Para fechar a nossa lição, eu quero que você saia daqui levando alguns princípios. O primeiro é que a sua vida, a nossa vida, precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quem foi alcançado por Cristo precisa ter uma vida guiada com o Espírito Santo de Deus. E essa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela é pautada pela verdade da palavra. Jesus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. A Escritura Sagrada se cumpre em Cristo. Então o Espírito Santo nos direciona para viver uma vida pautada pela verdade. Uma vida onde Cristo é a nossa referência. E a partir do momento que temos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nós temos vida gerada em nós. Uma vida que não se resume apenas ao ato de estar de pé, de estar respirando, de deitar, de acordar, mas uma vida que nos alinhe com o propósito de Deus. Uma vida que aponte para a vida eterna. Uma vida que tem sentido. Uma vida que faça sentido. Então, ao viver no Espírito, nós encontramos sentido na existência. Nós sabemos que a dificuldade que enfrentamos, as provações que enfrentamos, elas vêm para que nós sejamos aprovados. Aprovados para propósitos maiores. Propósitos esses que Deus desenhou para a sua igreja. Quem vive uma vida pautada pelo Espírito, direcionada pelo Espírito, não teme a adversidade, porque sabe que o Espírito Santo o ajudará, será seu auxiliador, será o seu treinador, será quem o direcionará diante da adversidade. Quem vive uma vida direcionada pelo Espírito Santo não teme as demandas da vida, porque ele sabe que o Espírito Santo de Deus é o seu advogado. E quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das tribulações da vida, ele sabe que o Espírito Santo o está confortando. O mesmo Espírito que foi utilizado para gerar vida no ser humano, que dá vida, que dá sentido à vida da igreja, que dá sentido à vida do ser humano, quando aceita o plano redentor de Cristo. O mesmo Espírito que trouxe libertação ao povo diante do Mar Vermelho. É o mesmo Espírito capaz de trazer libertação à vida do homem escravizado pelo pecado, pelas vontades carnais. O mesmo Espírito que apoderou-se de grandes homens do Antigo e do Novo Testamento para realizar grandes obras, grandes feitos. É esse Espírito que vivifica a igreja, que capacita a igreja, que capacita você, cristão, a desempenhar grandes obras, grandes feitos, que dá talento, dá sabedoria, dá autoridade para a igreja, para realizar grandes feitos, grandes obras. É esse Espírito que caminha conosco para nos ajudar,
para nos ajudar a vencer as batalhas da vida, as dificuldades da vida. Meu irmão, não perca a esperança. Por mais que seja difícil, por mais que a noite esteja escura, tenha a convicção, receba o consolo do Espírito Santo, receba a vida de Deus através do Espírito Santo, receba o conforto e tenha a certeza de que você está ouvindo realmente a voz do Espírito Santo, está agindo de acordo com a voz do Espírito Santo. Se as coisas não estão bem, se as coisas estão difíceis, pare e preste atenção se você está ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo, volte, retorne, ouça o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ouça o direcionamento do Espírito Santo para a sua vida. Se você já está ouvindo o Espírito Santo, tem convicção que está agindo de acordo com a palavra de Deus, saiba que até o próprio Filho de Deus foi levado ao deserto para ser tentado e foi levado pelo Espírito Santo. Deus está te preparando para algo grande. Deus está te preparando para algo que as pessoas vão olhar e não vão entender depois como que essa pessoa chegou a esse ponto. Deus está te preparando para algo grandioso. E nessa provação, saiba que você pode contar com o consolo do Espírito Santo. Saiba que você pode contar com o auxílio do Espírito Santo para te ajudar a vencer essas batalhas. Um abraço, fique na paz, uma boa semana, um bom final de semana. E na semana que vem estaremos aqui para ministrar a nossa aula de número 7. Que Deus te abençoe. Um abraço.